Fato do dia: governo Lula arquiva processo contra Silvio Almeida. O ex-ministro dos Direitos Humanos, todo mundo sabe o problema que deu com a história da ministra Aniele Franco, a história do Me Too Brasil, que saiu cancelando o ministro, e aí um monte de gente feliz porque o maior cancelador da história do Brasil estava sendo cancelado. Mas enfim, a Comissão de Ética da Presidência da República arquivou uma denúncia feita contra o ministro Silvio Almeida. E aí a gente, obviamente, já tem os deputados de oposição comentando, o deputado delegado Palumbo. Alguém aí tinha dúvida que o governo Lula iria arquivar a denúncia contra o Silvio Almeida? Os iguais se atraem e se protegem. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que não vai ter punição nenhuma. Não vai se esclarecer nada. Isso vai ficar no ar. E essa coisa da Comissão de Ética da Presidência anular, arquivar um processo contra o Silvio Almeida, sem dizer nem do que é esse processo, é um balão de ensaio. Para ver o quê? Se a sociedade aceita e se a imprensa aceita. E aceita. Porque a sociedade brasileira gosta de dizer que é indignada com assédio, que é um absurdo, mas é mentira. É mentira. A esquerda que a gente vê defendendo as mulheres. Olha lá, Janje, nossa primeira-dama feminista, empoderada, defende mulher e isso e aquilo. Não abriu a boca. Não abriu a boca para falar do caso Aniele. Ah, mas não abre a boca porque é a vítima que tem que escolher se fala, porque vai se revitimizar? Ué, não abriu a boca para falar da mulher do Nunes? Sem autorização? E a mulher do Nunes ainda pedindo para não falar? Não abriu a boca no caso Aniele porque não tem poder nenhum. Ninguém tem poder de influenciar esse governo machista nas políticas para mulheres. Essas políticas, elas estão retroagindo e agora a gente vê um balão de ensaio que vai ser um balão muito espertinho. Não, a gente não pode punir um assediador porque isso seria racismo estrutural. Ou o assédio houve ou não houve. Se houve, tem de ser punido, não importa quem é que fez. Não importa. Mas essa conversa está sendo insuflada para quê? Para você dar uma espécie de carta branca para todas as minorias. Quem é de uma minoria pode fazer a agressão que for. Isso é uma tendência woke que vem lá de fora. Vocês pesquisem aí. Já teve, por exemplo, influencer cancelada nos Estados Unidos porque ela foi assaltada e deu queixa e o assaltante era negro. E aí ela foi vista como uma pessoa que estava oprimindo. É um raciocínio que já existe numa elite muito privilegiada woke. E ele está sendo plantado aqui nesse caso Silvio Almeida. Muita gente adorando que o principal cancelador do Brasil, quem não se lembra do que ele fez com várias pessoas, incluindo aí o Antônio Risério. Pesquisa Antônio Risério, ele cancelou o cara com uma falsa acusação de racismo vergonhosa. Aliás, eu tive o privilégio de fazer a 4ª capa do último livro do Antônio Risério, Identitarismo, que é ótimo, vocês leiam, que ele fala exatamente desses casos, em que você usa uma identidade de minoria para isentar a pessoa de tudo. E aqui tem uma questão que a esquerda vai precisar cedo ou tarde enfrentar, que é a tal da idealização das coisas e o afastamento da realidade. A gente tem por parte de uma esquerda feminista. Eu não tô falando feminista porque não é feminista de verdade, não é aquelas coisas tradicionais que a gente via, não. É um povo que levanta a hashtag e cala a boca quando vê assédio. Não faz nada na hora que precisa, só gosta das hashtags. As feministas têm uma teoria de que só a palavra da vítima basta. Você não precisa de prova nenhuma. E essa é uma teoria que serve para quê? Serve para esculhambar todas as lutas das mulheres. A teoria é que só gente ou muito burra ou muito dondoca vai acreditar, porque você tem de ter um descolamento significativo da realidade para achar que isso vai ser bom para as mulheres. Por quê? Se só a palavra basta, a palavra não importa mais se é verdadeiro ou não. E você cria uma situação em que pessoas podem se aproveitar dessa lógica para fazer falsas acusações. Ai, mas por que mulheres fariam uma falsa acusação de assédio ou de estupro? Não sei, cara, pode existir. Existe, tem. Essa questão do só a palavra da vítima basta, quando a gente entra num caso do tipo Aniele, a gente vê que não tem como ser executada. A esquerda vê que é uma bobagem. Por quê? Porque precisa de provas.
Porque precisa averiguar, porque pode ser mentira. E aí, quando é alguém de quem a esquerda gosta, aí essa lógica da realidade passa a valer. Mas aí a gente vai ter uma outra lógica se sobrepondo que não pode punir o cara porque o cara é de uma minoria. Enfim, a esquerda vai ter de enfrentar duas coisas aqui. Primeiro, só a palavra da vítima basta? Ou tem que averiguar? Ou não, só tem que averiguar se o homem for de esquerda. Eu acho que pode falar, a palavra da vítima basta se o acusado for de direita. Se for de esquerda, não. Aí a palavra da vítima não basta. E a outra coisa é, vão defender mulher assediada ou vão ficar de bico calado fingindo que são feministas? Essa é uma pergunta para todas elas. Dona Janja, Sônia Guajajara, todas essas ativistas que estão aí. Até quando que vai esse silêncio cúmplice de vossas excelências? Ninguém solta a mão de ninguém? Mexeu com uma, mexeu com todes? Esse caso é um caso que está entalado na garganta de mulher que presta no Brasil.